Produção! Bom dia! Bem-vindos a mais um episódio de Ao Redor do Cubo! Infelizmente, nosso orçamento caiu drasticamente desde nosso último episódio. Eu devia ter ouvido minha mãe quando ela falou para eu não me tornar um CLT. Mas enfim, dessa vez o Siqueira partiu numa viagem para estudar a economia da Alemanha. E poderemos entrevistá-lo aqui, hoje. Siqueira! Siqueira? Bom dia! E aí, Siqueira? Como foi a viagem? Foi ótima! Que bom! Mas agora, poderia nos contar um pouco sobre a economia de lá para iniciarmos nosso plano de dominação? Informar nossa audiência? Bem, antes de saber como a Alemanha está agora, é importante saber como ela chegou aqui. E por que estamos de pé? No século XIX, os países europeus mantiveram seu mercado por meio da exploração de suas colônias, o neocolonialismo. Porém, sem novas terras para colonizar, houve uma alta concorrência entre os países para o controle das terras já ocupadas, o que incluiu a Alemanha também. Isso, junto a outros fatores, causaram a Primeira Guerra Mundial. E no final, a Alemanha saiu como perdedora, e por meio do Tratado de Versalhes teve que indenizar os demais países da Europa com parte de seu território e muitas finanças. Assim, a Europa ficou enfraquecida com a Grande Guerra, o que gerou oportunidade para os Estados Unidos criarem acordos lucrativos para ajudar na sua restauração. Mas, com a produção em massa e a falta do poder de compra da Europa, os produtos norte-americanos foram desperdiçados, gerando grande desespero entre a população e quebrando a bolsa de valores. Agora, sem o suporte estadunidense e com as dívidas vindas da Primeira Guerra, a crise da Alemanha tornou-se insuportável, o que liberou espaço para o surgimento de algumas modas, como um governo de um bigodudo com um pouco de racismo, combinado a um desejo de dominação mundial. Conhecemos a história. Para nossa sorte, esse governo não foi vitorioso. Agora, como que um país se recupera disso? Então, você não vai acreditar em mim, mas com a reconstrução industrial, a dedicação da força de trabalho e, eventualmente, a reunificação do país após a Guerra Fria, a Alemanha virou a maior força econômica da Europa. Não me pergunte como isso é possível. Ok, mas agora, o que sustenta essa economia? Bem, a maior parte do PIB é sustentada pela indústria automobilística. Empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes e Audi pertencem à Alemanha e possuem fábricas ao redor do mundo todo, especialmente em lugares como China, Estados Unidos e América Latina. Seus produtos são de alta tecnologia e qualidade, e a indústria por trás disso gera milhões de empregos, sendo um pilar da exportação do país. Porém, essas empresas têm tido dificuldade para a transição para carros elétricos e sofrem da competitividade de montadoras vindas da China, Estados Unidos e outros países. Certo, mas com toda essa produção de alta tecnologia, de onde que eles tiram a energia? Apesar de ainda depender do carvão para sua produção energética, a Alemanha está num processo de transição para fontes sustentáveis, mas mesmo essas causam problemas. Que tipos de problemas? Vejamos. A energia eólica, por exemplo, é a mais utilizada lá, tanto na terra quanto sobre o mar. E como consequência, tem afetado as paisagens, os ecossistemas e os animais voadores. Outro exemplo, a energia solar, que é comumente usada nas residências. Porém, também existem as fazendas solares, que ocupam áreas agrícolas e naturais junto às usinas de biomassa. Além disso, o descarte dos equipamentos oriundos desses geradores podem prejudicar o ambiente. Então, isso é ruim? Não se deixe enganar. Apesar desses problemas, a transição para a energia limpa é majoritariamente positiva. Mas essa transição é lenta e as políticas de sustentabilidade são rigorosas, como o corte do gás vindo da Rússia, o que aumentou o preço da energia drasticamente. Como referência, atualmente 50% da energia alemã é limpa, e seu governo busca reduzir a emissão de carbono para 0% até 2045. Entendi. Mas mudando de assunto, como está o mercado de trabalho? É complicado. Com os altos padrões de vida, a taxa de natalidade tem caído e a expectativa de vida tem aumentado. Ou seja, os idosos ocupam uma parte maior da população, o que é problemático considerando que eles não têm condição para trabalhar, o que gera altos gastos públicos com as providências e a saúde deles.
Além disso, há menos mão de obra qualificada como um todo, derrubando assim o desenvolvimento econômico do país. Ok. Como que a Alemanha se relaciona com os outros países? Como um país central da União Europeia, a Alemanha exerce forte influência nas decisões políticas e econômicas da União. Ela apoia políticas econômicas comuns, como o euro, mercado único e a livre circulação. Já em relação a políticas ambientais, ela propõe metas climáticas ambiciosas, enquanto exerce regras fiscais mais rígidas. Alguns de seus parceiros são França, China, Estados Unidos e Países Baixos. Mas é muito importante ressaltar que a Alemanha depende drasticamente do mercado global. Então, uma crise global teria um efeito direto nela. Há mais alguma coisa para ressaltar sobre a economia da Alemanha? A Alemanha pode até ter um setor econômico forte, mas ela não tem desenvolvido além do que ela é hoje, talvez até retrocedendo. Isso ocorre devido à queda na demanda global, à crise industrial e à incerteza política, o que leva muitas empresas a deslocarem sua produção para outros países. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Ufa, que bom, já tô cansado de falar. Fui! Ok, ele teleportou de novo. Enfim, essa foi a nossa entrevista sobre a economia da Alemanha. Já podem acordar. Tchau!